Olá, personas! Para quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu estou aqui para mais um vídeo referente a La Casa de Papel, mas dessa vez é um vídeo um pouquinho diferente dos outros que eu fiz. Então eu queria aproveitar e pedir para você se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui, sinta-se em casa. E não esquece de me acompanhar também lá nas redes sociais, no Insta, no Twitter e na Twitch também, fechou? Lembrando que esse vídeo vai ter spoilers da parte 5 de La Casa de Papel e também de O Profissional, né, o filme. Como diz aí no título, né, eu vou explicar um pouco, conversar com vocês um pouco sobre as referências e a inspiração que a Alex Pina teve em O Profissional pra compor a Tóquio, a relação dela com o professor e tudo mais. Então vocês estão avisados que tem spoiler de La Casa de Papel e de O Profissional, fechou? Caso você seja fã de La Casa de Papel e não tenha assistido O Profissional, esse filme está na Netflix, então vocês podem ir lá e assistir no nosso querido streaming vermelhinho. Logo que La Casa de Papel foi lançada no mundo, teve uma referência que ficou muito clara dentre os personagens aí da quadrilha, que é o fato de que a Tóquio tem exatamente o mesmo corte de cabelo que a Matilda, que é a personagem da Natalie Portman no filme. E, inclusive, assim, hoje é um corte muito popular, né? O cabelo que é um pouquinho mais curto do que o meu, assim, um pouquinho mais aqui assim, e com uma franjinha. Mas na época que La Casa de Papel foi lançada inicialmente, né? Porque ela foi lançada quase um ano antes dela ainda chegar na Netflix, lá na Espanha. Naquela época, esse corte de cabelo não era muito comum, ele não era muito utilizado, assim, por personalidades da internet e tudo mais. Ele era um corte que não se via mais. Então, a personagem aparecer com esse cabelo foi uma referência muito forte e uma ligação instantânea. Inclusive, a Matilda usa uma choker, né, aqui no pescoço, um colarzinho, que inclusive eu estou sem o meu hoje. Sempre estou com um, porém, enfim. A Matilda sempre usa uma chokerzinha aqui e a Tóquio também, né, principalmente na primeira temporada, onde a referência é ainda mais clara. Porém, nessa quinta parte de La Casa de Papel, as referências ao famoso filme ficaram ainda mais evidentes. E eu trouxe nesse vídeo como o Alex Pina se inspirou em O Profissional para a construção da Tóquio em La Casa de Papel. Bom, para começar, O Profissional é um filme de 1994, dirigido pelo francês Luc Besson, que conta a história do Léon, que é um assassino profissional, que é contratado para intimidar pessoas importantes relacionadas ao tráfico. Ele é vizinho da Matilda, que é uma garota de 12 anos, que é filha de um traficante que tá com problemas com um policial. E esse policial corrupto, que se chama Stansfield, ele ordena que matem toda a família da Matilda, mas ela consegue escapar desse massacre. E aí ela se refugia com o seu vizinho Léon, né, que depois de uma certa reluta aí de não querer muito abrigar ela e tudo mais, não de não querer abrigar, mas ele não queria muito ser o guardião dela, mas ele acaba aceitando e começa também a ensinar sobre a profissão dele pra ela, assim, pra uma menina de 12 anos, porque ela queria muito buscar a vingança, né? E bom, como eu falei, né, já é muito notável a referência da Tóquio na sua aparência física, né? O cabelo, a choker e tudo mais. A própria Ursula Corberó, ela, quando recebeu, né, o roteiro, né, e tudo mais, ela começou a buscar inspirações pra personagem, né? Porque quando você vai compor um personagem, você muitas vezes busca referências entre personagens que já existem, entre personagens da literatura e tudo mais. E ela já tinha achado que a Matilda seria uma referência interessante pra personagem. E aí, quando ela chegou na prova de figurinos, né, teste de cabelo e tudo mais, ela viu que tinham muitas fotos da Matilda espalhadas no camarim. Então ela viu que ela realmente estava no caminho certo, porque as referências da produção eram as mesmas referências que ela estava buscando. Mas além dessa aparência física, a gente tem a relação professor Tóquio, que é um reflexo muito, muito forte da relação Leon-Matilda. A Tóquio encontrou no professor um anjo da guarda, um mentor, uma pessoa que acredita no seu potencial e mais, uma pessoa que lhe deu uma nova vida depois da perda do grande amor dela de forma brutal, né? Inclusive é sobre isso que fala muito o quinto episódio, né, onde tem a morte da Tóquio, sobre o fato de que você consegue viver várias vidas em uma, né? E ela fala que pro Rio, né, que ela vai embora, né, que ela vai morrer, mas que é o início de uma nova vida pra ele, né? Assim como o professor deu pra ela a oportunidade de ela ter uma nova vida, né, depois dela ter perdido o amor dela. O Leon foi relutante em aceitar a Matilda aí na vida dele, assim como o professor, porque nessa parte 5 a gente descobriu que foi o Berlim que incentivou o professor a recrutar a Tóquio, ou a Silene, né, na época ainda. O Berlim que falou pro professor que a Tóquio seria uma artista, né? E depois dela ser a primeira pessoa a ser recrutada pra quadrilha, ela teve uma relação aí estabelecida com o professor de muito afeto. Ela tinha uma relação especial com ele, né? Ela era a protegida, ela era a mais próxima também. Em ambas as obras, a dinâmica é num estilo pai e filha. Ambas as personagens nutrem um carinho muito grande pelos seus mentores
e ambos os homens são tidos como guardiões delas, né, como professores delas, né? O Leon ensinou tudo o que ele sabia a Matilda, assim como o professor ensinou tudo o que ele sabia a Tóquio. E isso acaba justificando até alguns comportamentos, tanto da Matilda quanto da Tóquio, com relação a pessoas que se aproximam do professor, né, a ciúmes e tudo mais. Por exemplo, na La Casa de Papel, a Tóquio enfrenta Lisboa algumas vezes. Não por interesses românticos, mas porque ela não queria exatamente dividir o guardião dela, sabe? A atenção que ela recebia do professor. Mas aí a gente chega na maior referência possível do filme na série, né? Que é a morte da Tóquio. Bom, a Tóquio é fortemente baleada, né? E ela decide se sacrificar em prol da quadrilha, né? E ela também tem aquela coisa que ela sempre fala, que ela não é de ficar presa, né? Ela prefere fugir, e se o corpo dela não consegue fugir, a alma dela pode. Enquanto ela tá no chão e o Gandia se aproxima pra dar um último tiro nela, ela tira a última carta da manga. Ela pisca e mostra a mão dela, que estava cheia de pinos de granada. Ou seja, ela armou todas as granadas que estavam ao redor do corpo dela. Essa cena é extremamente parecida com a morte do Leon em O Profissional. Em um embate com o Stansfield, o policial atira nas costas do Leon, ele cai, e depois que ele cai, o Stansfield vai até ele, né, pra dar um último tiro, pra finalizar ele. E quando ele se aproxima do Leon, ele vira o Leon com o pé. Exatamente como? Sim, exatamente como o Gandia fez com a Tóquio. E depois que eles se encaram, o Leon dá ao policial uma coisa que ele diz ser da Matilda. E o que é essa coisa? É um pino de granada. Aí as granadas que estão no corpo do Leon explodem e ambos morrem na explosão. Enfim, as duas cenas são extremamente parecidas, os propósitos dos personagens são extremamente parecidos, ambos se sacrificaram por quem eles mais se importavam, no caso, o Leon pela Matilda e a Tóquio pelo professor. E aí a gente vê que tudo no mundo são referências, né? É muito interessante a gente ver esse paralelo, né? Como ficou muito clara a inspiração. Não sei se era essa a ideia desde o início, até porque a série foi concebida como uma minissérie, né? Que era só a primeira e segunda partes, e depois que a Netflix comprou e quis produzir mais. Então, talvez o Alex Pina tenha pensado que ele poderia ir mais a fundo na referência dele a O Profissional. Né? La Casa de Papel é cheia de inspirações. O Alex Pina é um cara que ele busca, assim, ter muitas cenas que fazem referência ao cinema e tudo mais. Tem outros personagens também que a gente já viu algo parecido aí no mundo do cinema, mas enfim. Esse foi um vídeo rápido, só para contar para vocês aí um pouco mais sobre esse paralelo tão legal, né? E pra vocês verem que La Casa de Papel é muito além de tiro, porrada e bomba. La Casa de Papel é cultura. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se vocês sabiam disso, se vocês já tinham assistido o Profissional. Se vocês não assistiram, recomendo. Mesmo que vocês não tenham visto, mesmo sabendo que o Leon morre, é um filme super interessante. Vale super a pena assistir, até pela motivação dos personagens, do desenvolvimento deles. A Matilda é uma personagem incrível. A Natalie Portman era muito novinha quando ela fez esse filme. Então fica aí a recomendação, caso você não tenha assistido o Profissional. E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.